Olá para você que está assistindo a mais um trabalho do Cláudio Jacob. Hoje eu vou executar um corte que é para cabelos finos e aquele cabelo que não expressa muito movimento, muito volume. Vou trazer aqui as linhas de como executar esse corte. Criei aqui esta circunferência inferior para fazer um método diferenciado de corte, de pinçada, e aqui nessa intermediária, né, nesse painel intermediário, vou mudar aqui o eixo do corte da execução. Em cima aqui no painel superior, vou fazer um movimento para comunicar com o restante do cabelo e a franja que é para dar aquele jogo sedutor para a imagem da cliente, que elas gostam muito. Então vamos lá. Aqui, gente, com estas divisões, o cabelo ele se torna fácil para executar o corte, para você limitar aqui aonde vai cortar o cabelo, para doar o volume. Aqui eu estou nessa pinçada interna fazendo o corte em toda a circunferência inferior, cortando nessa pinçada aqui interna, de um jeito que o cabelo, quando ele secar naturalmente ou secar, finalizando ele, promovendo aqui a secagem com o secador e a escova, ele vai cair com um certo volume que é causado devido ao corte, devido à maneira que foi executado esse corte aqui. Esta circunferência inferior aqui da cabeça, toda ela vai cair com esse volume, com essa impressão de volume que causa devido ao corte, que favorece bastante esse caimento depois. Vou pegando mecha a mecha e numa pinçada interna eu vou cortando o cabelo de uma forma que eu corto com a ponta da tesoura entrando aqui entrando para o comprimento que vai sobrar nesta cabeça, de uma forma que ele fique já desconectado, onde ele vai criar aqui uma facilitação quando esse cabelo estiver seco e causando este volume. Depois de executado o corte, que eu dirigi ele para o lado direito da cliente, eu venho para o lado esquerdo e executo da mesma forma. Vou tirando mecha a mecha, pinço ele numa interna da cabeça. Aqui o direcionamento do cabelo, eu deixo a 90 graus mais ou menos para execução do corte, para já ajudar a causar este volume, a criar este volume depois de cortado. Então vou executando as mechinhas, direcionando este cabelo todo para a posterior, para eu deixar uma vantagem na frontal um pouquinho mais alongado, para criar um certo charme nesse corte, para não deixá-lo tão arredondado. Ele vai ficar um corte com uma leve diagonalização bem sutil. Depois de feito esse corte que eu criei já o comprimento aqui, eu vou checar o comprimento numa linha aqui horizontal na posterior da cliente para fazer essa checagem. Tiro toda a sobra que está desigual, passando ali do comprimento já definido, que é o comprimento nos ombros da cliente. Foi o comprimento que ela pediu. E eu estou fazendo aqui a checagem para a gente já então deixar pronta esta circunferência inferior aqui da cliente. E esse corte ele já está executado nessa circunferência já com esse volume que ele vai causar depois. Aqui já tem um caimento, não ficou um cabelo horizontalizado, ele ficou com a sensação aqui de um repicado, mas um repicado interno, onde ele vai causar esse volume. Depois vou para a circunferência, que é uma meia-lua, aqui a intermediária, e vou tirando também as mechas aqui da posterior. Agora eu vou fazer esse corte numa pinçada intermediária. Já não estou mais fazendo aquela pinçada para
doar volume. Aqui eu já estou fazendo a pinçada para causar um certo repicado depois e deixar esse cabelo bastante expressivo. Este é um método que eu uso que dá muito certo e o cabelo ele fica com um repicado muito legal e com um caimento, não mostrando aquelas pontas do cabelo reto, ralo. Ele fica com bastante volume no perímetro e fica com um repicado bem expressivo, qualificando bastante esta imagem, trazendo para esta cliente bastante comunicação aqui no seu visual. E o corte ele realmente chama bastante a atenção porque ele fica com bastante pontinhas viradinhas para fora ou direcionadas para posterior ou para frontal. Depende de como você vai finalizar esse cabelo. Esse cabelo ele fica, quanto mais modelado, ele fica melhor o caimento. Depois que ele estiver seco, vocês vão ver o quanto que fica bonito esse corte e fica com um certo volume que é causado pelo movimento do corte aqui. A sensação do cabelo ele fica agradabilíssimo porque enriquece bastante esta imagem. Aqui, depois que eu fiz na intermediária, do lado direito, executo também na intermediária aqui o lado esquerdo, conectando, né, com aquela circunferência inferior, para ele já entrar aqui numa comunicação aqui de corte, já integrando essas duas circunferências. Aqui eu vou dividir a minha última circunferência, que é a superior, esse painel aqui, separar aqui uma porção que é para eu executar a franja. Tirei aqui numa meia-lua essa divisão. Esse painel aqui que sobrou, ele vai comunicar com a posterior e um pouquinho da parietal, né? Pego essa divisão, tiro aqui essa mecha e executo ela nesta intermediária aqui, já quase partindo para uma intensiva, para esse cabelo ficar bem repicado. E é aqui que ele vai dinamizar a imagem. Olha como que tá na intensiva aqui já essa pinçada e como esse cabelo ele já cai com bastante leveza. Aqui do lado direito tô quase finalizando, eu vou ao encontro da mecha guia, que é da deixada da circunferência intermediária, que foi aquela circunferência que ficou entre o painel superior e a circunferência inferior, ali na hairline. Faço as pinçadas, então, aqui de mecha a mecha. Numa pinçada intensiva, faço no slice cut esse cabelo para ele ficar com bastante expressão. Vou dar mais uma checada agora para verificar se esse cabelo integrou o comprimento e se ele vai ficar com bastante caimento. Estou vendo aqui se ele está no comprimento, se ele sequencia o comprimento do painel superior com o intermediário e já finaliza na circunferência inferior ali do cabelo. No slice cut, né, eu faço a checagem aqui e vou dando mais leveza para esse corte, para ele ficar com bastante movimento depois de seco, de finalizado. Aqui na parte da franja, essa franja dela, ela tá com poucos fios. Vou deixar um franjão aqui, né? Eu vou aparar a 0 grau essa franja aqui na frente, numa linha horizontalizada, primeiro, para depois eu criar um direcionamento para esquerda e para a direita e fazer essa limpeza aqui também na franja para facilitar quando eu secar, modelar essa franja, ela ficar com bastantes
com bastante charme aqui quando fazer a finalização, a modelagem do cabelo. Coloque esse cabelo aqui para finalizar o corte da franja a 90 graus aqui e dou aquela parada para deixar esse cabelo essa franja bem limpa e com bastante expressão. Cada movimento que eu dou aqui para cortar vai ser um movimento que ela vai ter quando esse cabelo for finalizado e ela jogar esse cabelo, pentear com os dedos. Ele vai ficar muito legal e com bastante comunicação. Então é um cabelo fino, ele não tem muito volume, mas com essa técnica de corte ele vai ficar com bastante movimento. Olha aqui como que ficou. Olha o painel superior ali comunicando com o intermediário e se conectando ali com o painel inferior desse corte. E a franja, como ela ficou com bastante expressão, olha que jogo de franja aqui para essa cliente. Pode também usar essa franja lateralizada, mais caída, que vai ficar bem charmosa. E esse cabelo realmente ficou muito show, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like para ranquear esse vídeo e atingir mais pessoas e assistir esse meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho e até o próximo vídeo.